Olá, amigos. Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, juntos estamos para unir a nossa fé e, através da oração, alcançarmos o poder de Deus pela restauração conjugal, o milagre da salvação da sua família, que prontamente o Senhor nos dará para todos aqueles que perseveram nele e que não desistem dele e que não viram as costas para ele. Aqueles que fazem dele o seu principal objetivo e ideal de vida. O Senhor honrará a nossa vida, a nossa fé e a nossa perseverança prontamente. Quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para o seu coração, uma palavra abençoadora, que irá te fortalecer, irá abrir a sua visão, ampliar o seu foco e te conduzir à vitória da restauração conjugal. Por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 e versículo de número 19. Mateus, capítulo 6, versículo de número 19. Enquanto isso, eu vou cumprimentar todos que estão conosco aqui nessa noite. Uma boa noite, Alessandra. Boa noite, Anelisa, Conceição, Daiane. Boa noite, Edileide. Boa noite, Edinho. Tudo bom, Edinho? Boa noite, Euzir. Boa noite, Gabriela, Gilberto, G. Boa noite, José Luiz, Leda, Luciclene, Maria, Márcia Cristina, Maria Agostinho, Medeiros, Nilceia, Paulo Barbosa, Rodson, Rogério, Sandra, Claudicleia, Vera Lúcia e todos que irão se unir a nós até o momento da nossa oração. Essa palavra que o Espírito Santo me concedeu nessa noite, a fim de eu compartilhar com todos vocês, eu considero como um dos preceitos mais importantes da vida com Cristo. Essa palavra, ela é de uma importância e de uma relevância para as nossas vidas que nenhum cristão, em momento algum, deveria abrir mão desse ensinamento e do conhecimento dessa palavra. E ela diz o seguinte: ela diz: não acumuleis para vós outros sobre a terra tesouros, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe? É um ensinamento bem sucinto, bem simples, mas ele tem um alcance, sabe, de resultados na vida de quem crê e quem entende e põe isso em prática, acima de qualquer comparação. Porque, veja bem, o que Jesus está falando aqui é a respeito de você blindar a sua vida e tudo que é seu. Jesus está ensinando a cada um de nós a nos blindar dos ataques do diabo. Você concorda comigo que o que tem acontecido no seu casamento só aconteceu porque o seu casamento não estava protegido? Você concorda que o que aconteceu no seu casamento é decorrente da falta de uma blindagem espiritual? Porque quando o seu casamento é blindado, o inimigo não pode tocar, o inimigo não pode encostar. E esse é o objetivo do Senhor Jesus quando nos ensina essa palavra.
O objetivo é nos blindar a fim de que o diabo não possa tocar em nós e em nada do que é nosso. É bem mais, sabe, Paulo? É bem mais. Sim, eu concordo com o que você escreveu a respeito de comunhão com Deus e estar na igreja, mas é algo muito mais além do que apenas você estar em comunhão com Deus. Significa o seguinte: a gente acaba colocando o nosso coração e fazendo daquilo o nosso tesouro. Muitas pessoas estão até na igreja, mas o tesouro dela era o casamento. Muitas pessoas estavam caminhando com Cristo e não perceberam que, em algum momento, o seu coração, ele deixou de fazer Jesus tesouro e passou a fazer o casamento seu tesouro. Deixa eu tentar me explicar melhor para que essa palavra seja mais eficaz, faça mais sentido. Nós temos uma vida. A nossa vida, ela é composta por várias áreas. Então, a sua vida, ela tem a vida, a área financeira, a área profissional, a área familiar, a área conjugal, a saúde. Tudo isso compõe a sua vida. Tudo isso faz parte da sua vida. Mas você entende quando eu digo que o seu casamento não é a sua vida? Ele é apenas uma parte dela, não um todo. Ele é apenas uma parte. Mas quando nós colocamos o nosso coração no casamento, nós fazemos desse casamento o nosso tesouro, o nosso tudo. De maneira que, quando o casamento acaba, acabou tudo. A pessoa não sabe fazer mais nada, porque a luz da vida dela, a luz, o sol que ilumina a vida dela, o ar que ela respira, é o casamento. E aí, quando eu falo casamento, eu estou falando a pessoa do marido, a pessoa da esposa. Então, por exemplo, ela tem uma vida, mas toda a vida dela gira em torno do marido. Ela tem uma vida, mas a vida dela gira em torno da esposa. Então, o que que o diabo percebe? O diabo percebe, o tesouro dela é esse marido. Tirando o marido, a gente tira a vida. Ela morre. Ela se torna inválida. Tirando a esposa, ele não tem forças para levantar, para comer, para trabalhar. Tudo para na vida dele. Porque você colocou o seu coração ali. E isso está errado. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Porque o teu tesouro precisa ser Jesus. Jesus precisa ser o teu tesouro. Porque se o seu tesouro for Jesus, a traça não corrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não escava, o ladrão não rouba, o diabo não te toca. Porque para poder te tocar, ele vai ter que tocar em Jesus. Como que o diabo vai tocar em Jesus? Não tem como. Então, o que Jesus está ensinando aqui a gente é nos blindar. Eu não posso colocar o meu coração. Pastor André, eu não entendo, então eu não devo amar o meu marido? Não é isso. Eu não posso colocar o meu coração no meu filho, na minha mãe, no meu pai, na minha mulher, no meu trabalho, no dinheiro. Eu não posso. Eu não posso colocar o meu coração nessas coisas. Porque se eu colocar o meu coração nessas coisas, eu vou estar fadado ao fracasso.
porque aquilo vai ser o apoio, o arrimo da minha vida. Então eu me caso com aquela expectativa de ser feliz. Lembra que a gente conversa sempre sobre isso? A pessoa casa pensando em ser feliz? Está errado. Por quê? Porque quando você casa com a expectativa de ser feliz, você está apoiando toda a tua vida. O casamento é só uma parte da minha vida, é só uma parte. A Leda é uma parte da minha vida. A minha vida é um todo, ela é uma parte. Se o meu coração estiver na Leda, na hora que o diabo tocar nessa parte, todas as outras áreas vão estar anuladas. Anuladas. A sensação que eu vou ter é que a minha vida não presta, minha vida não vale para nada, nada de bom acontece comigo. Minha vida é só derrota, é só fracasso. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite hoje estão se sentindo assim? Quantas pessoas que estão aqui hoje sentem que a sua vida não vale nada, que a sua vida não tem sentido, que na sua vida só acontece coisa errada, coisa ruim, coisa negativa? Quantos que estão aqui que não têm esse pensamento? E sabe por que que você tem esse pensamento? E você apoia toda a tua expectativa no casamento. E se o seu casamento não vai bem, nada vai bem. É como se você ignorasse todas as coisas que Jesus faz por você. É como se você ignorasse tudo que Deus tem te dado: saúde, sustento, alimento, abrigo, entende? Essa noite aqui onde eu moro foi o dia mais frio do ano. Fez frio. Eu conheço o que que é frio. Porque no sul, quando eu morei no sul, muitos anos no sul, ali eu conheci o que é frio. Mas fez frio. E eu pensei, quantas pessoas estão morando na rua nesse frio? Eu não tenho o que eu quero, eu não cheguei onde eu quero chegar, mas Jesus tem sido muito bom comigo, porque Ele tem me sustentado. Mas não tem me dado aquilo que eu tenho pedido todos os dias, mas Ele tem te sustentado para que o que eu estou pedindo para Deus eu alcance um dia. Mas quando o meu coração está no pautado, apoiado naquela área da minha vida, não interessa se eu comi hoje, não interessa se eu dormi numa cama quentinha, não interessa se eu me cobri, não interessa se eu não passei frio, não interessa se eu tenho pago minhas contas, não interessa, porque o meu marido não está em casa, a minha mulher não está em casa. Por isso que a gente vê pessoas que não querem comer, que não querem sair, não querem mais viver. Quantos de vocês já não foram assaltados pelo pensamento de dar cabo da própria vida? Quantos que não pensaram em dar fim à sua vida porque o casamento fracassou? E isso só é um sinal de que o seu coração está no casamento. E você precisa tirar o seu coração do seu casamento. Você precisa tirar o seu coração do seu marido. Você precisa tirar o seu coração da sua esposa. Aliás, você precisa tirar o coração do que você está pedindo para Deus. Você precisa tirar o coração. Porque se o seu coração estiver naquilo ali e não em Jesus, dificilmente o milagre vai acontecer. Porque o ladrão vai roubar a tua alegria. Quando fala roubar, quando está escrito aqui roubar, não é roubar o dinheiro, não. É roubar a tua alegria, a tua razão de viver, a luz dos teus olhos. Entende? Quantas pessoas que andam com o semblante caído. Vocês já leram a história de Caim? Quem aqui já leu a história de Caim? Quantos aqui já leram na Bíblia, no livro de Gênesis, o Senhor falando sobre Caim? O que incomodou o Senhor no comportamento de Caim?
Por que o Senhor ficou incomodado com Caim? A primeira coisa que o Senhor falou para Caim foi o seguinte: por que descaiu o teu semblante? Por que andas irado? Por que o teu semblante apagou? Sabe por quê? Porque o coração de Caim estava sobre o que o irmão tinha e ele não. O coração de Caim estava sobre o que ele não tinha. Aquilo era o tesouro dele, era tudo que ele queria. E ele não conseguia enxergar nada de bom que Deus concedeu a ele. E isso incomodou a Deus por vê-lo com o semblante apagado. Eu pergunto, meu irmão, teu semblante está apagado? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quando você olha para mim, quando você me vê aqui todas as noites, você acha que está tudo bem comigo? É uma coisa que dificilmente alguém se pergunta, né? Está tudo bem com o senhor, pastor? Mas eu já estou acostumado. Ninguém pergunta para o pastor se está tudo bem. Mas nem sempre está bem. Às vezes está mal. Às vezes está difícil. Às vezes está ruim. Mas não importa. Sabe por quê? O que está ruim não é a minha vida. É uma parte dela. É só um pouquinho da vida que Jesus me deu. Porque se eu olhar pelas outras áreas, Jesus tem sido generoso comigo. Então eu não posso me dar o luxo de ter o meu semblante descaído por conta de um pedacinho da minha vida. Deus não quer ver você com seu semblante caído, abatido e triste, porque você está dizendo para Deus que a tua mulher é o teu tesouro e não um pedacinho da sua vida. Você está dizendo com o semblante caído que o teu marido é o teu tesouro e não um pedacinho da sua vida. Vamos lá, pessoal. Vamos meditar. Vamos nos lembrar do que os ensinamentos bíblicos nos trazem. Você lembra de Ana? Quem já leu o livro de 1 Samuel quando fala da Ana? Eucana, marido de Ana, muito a amava, mas Ana não tinha filhos. E a Penina, sua rival, por força de uma lei, que graças a Deus hoje não vigora mais, mas na época vigorava, Eucana teve que fazer filho na Penina para poder estabelecer descendência. E a Penina provocava Ana porque a Penina sabia que o coração de Eucana não era dela, era da Ana. Então a única forma que ela podia era provocar a rival para irritá-la por um pedacinho da vida dela que ainda não tinha dado certo. Ana não comia, Ana não bebia, Ana só chorava. Eucana perguntou para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele falou isso, leia lá. Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Não, não. Eu quero um filho. Entende? Ela estava com o semblante caído, triste, só chorava, não comia, amargurada todos os dias, todos os dias. E ela não conseguia enxergar tantas outras coisas boas que o Senhor tinha concedido a ela. Não tinha dado um filho, que era um pedacinho da vida dela, mas as outras áreas que compunham a vida dela estavam bem. E por isso que o que ela tanto queria, ela não recebia. Porque o coração de Ana estava no que ela ainda nem tinha. Ana estava com o coração no que ela não tinha. Ela fez daquilo o seu tesouro, o tesouro que ela não tinha. Enquanto nós temos um tesouro. Vocês sabem o nome desse tesouro? O tesouro que nós temos é Jesus. Jesus é a nossa riqueza, nosso tesouro, nossa fortuna, nosso prêmio da loteria.
Nós ganhamos na loteria, todos nós ganhamos na loteria, porque Ele é a nossa fortuna. E é o motivo de nós estarmos alegres e ter forças para levantar todos os dias, todos os dias. Você tem que vibrar, você tem que se alegrar no Senhor todos os dias. Você tem que olhar no espelho de manhã e dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego para sair agora e ir lá trabalhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me guardado na minha saída e na minha entrada. O Senhor me guarda quando eu vou e quando eu volto, e nenhum mal me toca. Quando você faz isso, você se alegra, você está fazendo do Senhor o teu tesouro. Ele é o meu tesouro. Ele é a minha razão de sorrir. Ele é a minha razão de acordar, de caminhar, de viver, de respirar, de existir. E não o meu marido, e não a minha esposa. Porque se eu não consigo me alegrar no Senhor, é porque o meu tesouro está em outro lugar, e não nele. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não está falando de comida, não. Não está falando de comida. Está falando do que é preciso para viver e existir. E Ele nos dá o pão de cada dia, força, saúde, proteção, segurança. Ele nos dá. E quando foi que a sorte de Ana mudou? Quando Ana tirou o coração do filho que ela não tinha e colocou o coração no Senhor. Ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, dando um filho, ele será do Senhor por todos os dias da sua vida. Eu vou dar para o Senhor, porque o Senhor vai ser o meu tesouro, a minha alegria. Então, a partir daquele momento, Ana não chorou mais, não ficou mais triste, e o semblante dela não é mais caído. Ela comeu e se alegrou no Senhor. No ano seguinte, ela estava com o filho, entrando na mesma igreja, no mesmo tempo, para entregá-lo no altar do Senhor. E depois de Samuel, ela teve mais outros 5 filhos. Teu coração tem que estar em Jesus. Meu irmão, teu coração tem que estar em Jesus. Minha irmã, teu coração tem que estar em Jesus. Você vai ver muitas pessoas desistindo, você vai ver muitas pessoas olhando para trás, você vai ver muitas pessoas buscando outros caminhos, porque o coração dela não está em Jesus. O tesouro não é Jesus. Porque o meu coração precisa estar em Jesus, porque dele vai vir minha luz, a minha alegria, a minha salvação. É dele que virá a minha vitória. Então, todos os dias, eu faço isso todos os dias. Eu olho no espelho e falo, graças a Deus, Senhor, mais um dia. Mais um dia, graças a Deus, o Senhor está comigo. E nós estamos juntos, e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Entende? Quando a pessoa compreende isso, o caminho fica mais curto, fica mais fácil. A vitória chega mais rápido. Mas você precisa colocar seu coração nele e fazer de Jesus o seu tesouro. Porque o diabo nunca mais vai roubar a tua alegria. O diabo nunca mais vai corroer a tua vida. Teu casamento, meu irmão, é só um pedacinho da sua vida que é tudo isso. Que é tudo isso. E Deus vai nos conduzir nos caminhos dele para acontecer o testemunho. Deus precisa do teu testemunho. Deus precisa. Tem muitas pessoas desistindo do casamento, tem muitas pessoas desistindo da família. Eu não sei se é verdade, me deram uma notícia, eu não sei se é verdade. Se alguém aqui souber, me fala. Mas parece que o trabalho do Baroni parou. Eu não sei se é verdade, me disseram, mas eu não tive tempo para conferir.
Então, isso só mostra que Deus conta mais ainda conosco. A gente não pode desistir, a gente não pode abrir mão, porque senão o diabo vai ter roubado aquilo que Deus, a promessa e a bênção que Deus reservou para cada um de nós. Mas para isso não acontecer, você precisa fazer do Senhor o teu tesouro, o motivo da tua alegria, da tua força, do teu ânimo, todos os dias. Todos os dias. Porque se Jesus for o teu tesouro, você está blindado. Nenhum mal vai te tocar. Nenhum mal. E se ele conseguiu tocar, é porque o teu coração estava em outro lugar, e não Jesus. Destronar o cônjuge e olhar para ele. E fazer dele, Paulo, o tesouro. O motivo que você vai se alegrar, o motivo que você vai sorrir, o motivo que você vai viver, o motivo que você vai lutar, o motivo que você vai. Não sei se vocês conhecem a bênção sacerdotal. Vocês conhecem a oração da bênção sacerdotal? A Leda vai colocar, para quem não souber, vai colocar aqui o versículo. É assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e levante o teu rosto. Deus quer ver você com o rosto erguido, resplandecendo a luz dele, não um semblante descaído, destroçado, destruído, que gera pena nos outros. Não! Deus quer que a luz do rosto dele resplandeça em nós. A alegria dele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele quer que a luz do Senhor esteja brilhando dentro dos nossos olhos. Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o teu rosto, a luz do teu rosto. Ou seja, Deus quer me ver iluminado. Tenho problemas? Tenho. Tenho guerras? Tenho. Tenho batalhas? Tenho. Mas a luz da minha vida vem do Senhor. É por Ele que me alegro, vivo, respiro e existo. Então, quando você fizer do Senhor o teu tesouro, todas as coisas que você deseja e precisa, o Senhor te entregará, porque o mal não poderá mais te roubar de forma alguma. Amém? Vamos orar, pessoal. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu apresentar aqui as fotos da sua família e do seu casamento. Algumas pessoas, elas têm me procurado para dizer assim: Pastor André, eu tenho estado tão bem com Deus, tão bem comigo mesmo, que às vezes eu nem sei se quero o meu casamento de volta. Às vezes me confunde isso. Sabe por quê? Porque antes o que te movia não era a fé, era o desespero. O desespero de alguém que perde o seu tesouro. O desespero de alguém. Uma vez a minha sogra perdeu o pagamento dela, sabe? Ela botou o pagamento, sacou do banco, botou na carteira, aí foi para a drogaria, para a farmácia. Ela foi comprar um remédio para ela. E na hora de pagar, ela botou a bolsa no balcão e quando ela acabou de pagar, pegou o remédio e foi embora. Esqueceu a bolsa. Aí ela só lembrou porque quando ela saiu da farmácia, da drogaria, foi para o mercado. Na hora de pagar o mercado, cadê a bolsa? Ela entrou em desespero. Ela falou: todo o meu pagamento estava na bolsa. Todo.
Não é só do mercado, não. Todo. O dinheiro para viver o mês inteiro estava dentro da bolsa. Esse é o desespero. E quando a tua mulher te deixou, quando teu marido te deixou, esse foi o desespero. Toda a minha vida se foi. Toda a minha vida me deixou. E aí você se viu frente a frente com uma dependência emocional que você nunca tentou que tinha. Você não sabia que era tão dependente emocional. E aí você buscou desesperadamente encontrar. Ela correu na farmácia. Graças a Deus, a balconista tinha guardado a bolsa para ela. Mas agora você está vendo que, ao fazer do teu Senhor o teu tesouro, não existe mais desespero, não existe mais choro, não existe mais lágrimas. E o que você precisa fazer é continuar crendo. Na hora certa, o meu Deus vai transformar meu casamento, porque eu estou lutando em parceria com Ele. E o meu testemunho vai ser para a glória dele, para ele ser anunciado para muitas vidas que estão desistindo de Deus por acreditar que o casamento não tem saída. Eu sei que não é fácil fazer, tão fácil quanto falar. Mas pelo menos a gente tem que saber a direção que a gente está caminhando. A gente pode dizer assim, mas para mim é difícil, pastor André. Eu entendo, mas pelo menos eu tenho que saber a direção que eu tenho que seguir, o caminho que eu tenho que seguir, para que eu não esteja perdido. Então você precisa se alegrar no Senhor, você precisa fazer dele a tua luz, o sol que te ilumina, a força da sua vida e a alegria do teu coração. Porque Ele está contigo todos os dias, te concedendo o pão nosso. O pão nosso é a força. O pão nosso é o ânimo. O pão nosso é a disposição. O pão nosso é o apoio, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo se arrastando. Mas Deus está contigo. Não te abandonará, nem te desamparará, até que faça cumprir tudo aquilo que te houver prometido. Prontamente Ele fará. Então, nessa noite você coloque o Senhor Jesus como tesouro da sua vida e também do seu coração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença em oração para te pedir, meu Deus, que o Senhor venha iluminar o rosto de cada pessoa que ora comigo. Que o Senhor venha ajudar e dar forças para cada um conseguir fazer do Senhor o seu tesouro, tirar o coração do marido, do casamento, da esposa, colocar o coração no Senhor. Porque se o Senhor for o nosso tesouro, o ladrão não escava, nem rouba. A traça ou a ferrugem não vão corroer. O diabo não vai poder tocar, porque o nosso tesouro é o Senhor, e no Senhor ninguém toca. E tudo que é nosso, tudo que nos pertence, estará protegido pelo nosso tesouro, que é Jesus. E que o Senhor dê força, Senhor, para aquele que nesse momento, enquanto ora comigo, pensa: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. A tua palavra diz que o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Então, que nesse momento, meu Pai, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, assista a cada um em suas fraquezas, concedendo-lhes graça e poder para fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos corações cansados, eu oro pelos
corações enlutados e entristecidos. Ilumina esse coração, Senhor. Ilumina o rosto dela. Ilumina o rosto dele. Faz resplandecer a tua luz, a luz do teu rosto. E levante a cabeça dele. Levante a cabeça dela. E nesse momento de oração, o Senhor visite cada pessoa representada nessas fotografias. O Senhor venha visitar. O Senhor venha alcançar. O Senhor venha abençoar. O Senhor venha transformar, meu Pai, esse casamento. A minha oração é pelos fios de cabelo que nós apresentamos diariamente sobre o teu altar e que o fogo que arde nesse altar venha queimar todas as maldições e obras malignas, colocando o marido, a esposa em liberdade para a glória do teu nome. Abençoa cada um que está nesse propósito, vivendo essa fé conosco, com fidelidade. Recompense cada um segundo o teu coração generoso. Que o Senhor venha abençoar esse corpo com água, colocar nele unção, virtude e poder, para que no momento em que dele participarmos, sejamos por ti abençoados. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Viva com fé. Seja abençoado em nome de Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é a tua luz. O Senhor é a tua luz. A força da tua vida. Nada temeremos. Ele é conosco. Amém? E Ele vai cumprir tudo que temos tido por ser fiel. Queria pedir para vocês, meus irmãos, um favor, que você possa compartilhar nossos vídeos que estão no YouTube, falando de restauração conjugal, falando dos testemunhos que Jesus tem feito, falando do caminho, um caminho aberto para salvar a família, o casamento de muitos que estão perdidos. Enquanto muitos estão parando pelo caminho, nós temos que prosseguir. Pastor, até quando? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu vou estar aqui. Uma coisa eu te garanto, eu vou estar aqui até o último de vocês terem o milagre na sua vida e no seu casamento. E é isso que Jesus espera de nós. Nossa perseverança, nossa fé, nossa disposição de lutar até o milagre chegar. Ele diz: seja perseverante, fiel até a morte, e recebereis a coroa da vida. E ele vai te honrar. Amém? Então, se você puder compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, tá? Talvez para alguém que você sabe que precisa, está tentando ver. Deus vai te abençoar. Se você não conhece o nosso canal, é o canal do YouTube Terapia de Casais, tá? Com testemunhos, ensinamentos que vão ajudar muitas pessoas, inclusive você, a vencer na vida conjugal. Se você não curtiu nem se inscreveu, faça isso, curta, se inscreva. Isso você faz com que esse canal venha alcançar mais vidas, mais pessoas ainda. Porque parar, eu garanto para você que eu não vou. Mesmo que for arrastando, eu vou até o final. Porque Deus me dará força. Amém? Grande abraço, irmãos. Fique com Jesus. Uma boa noite para vocês. Até amanhã, 9h30.